É, eu vou usar essa bicha maior mesmo. O que eu tava falando para vocês? Vocês entenderam a parte da reação de equilíbrio até agora? Ou não? Eu tinha entendido mais ou menos, Ítalo. Mas se tu explicar assim, em duas frases, eu entendo também, assim, o basicão. A reação de equilíbrio, quando você aumenta a quantidade de algum composto no lado de uma reação, então aqui, ó. Aqui é o lado esquerdo da reação. A minha base é a seta. O que está à esquerda da seta é o lado esquerdo da reação. Está à direita da seta é o lado direito da reação. Se eu aumento a quantidade de algum desses compostos, ou H+, ou A-, se eu aumentar a quantidade, imagine, eu vou ligar minha câmera aqui. Estão me vendo? Sim, tô vendo. Ajeitando o cabelo e tal. Ó, tem aqui uma reação de equilíbrio. Uhum. No mesmo patamar. Se eu aumento algo que está no meu lado direito, aumentei a quantidade de H+ ou A-. Aí o HA ficou aqui, sozinho, triste e tal. A reação de equilíbrio, ela preza por o quê? Por um equilíbrio. Então, ela vai favorecer com que aconteça aumento ou redução desse, do lado esquerdo. Aumento, né? Beleza. Agora vou fazer o contrário. Está aqui no mesmo patamar. Eu aumento o lado esquerdo. Do mesmo jeito. Vai querer favorecer o aumento ou a diminuição. O aumento, né? Beleza. Agora, outra situação. Está no mesmo patamar. Eu reduzo o que tem no lado direito. Eu vou fazer um aumento ou uma diminuição. É uma diminuição, né? E do outro lado, a mesma coisa. Se eu diminuo esse lado, eu vou querer diminuir esse outro. Agora, usando para química. Quando vai acontecer, então, uma necessidade de você aumentar ou diminuir? Porque aí tu me mostrou duas condições. Quando ele está no nível, como tu falou, quando tem dois níveis, um está acima e outro está abaixo. Aí tem uma que tem a necessidade de subir, seja direita ou esquerda. E tem Eu outra situação que tem a necessidade de baixar, tanto direito como esquerdo. Qual seria, então, qual seria a necessidade deles, de um e de outro? A reação que vocês estavam vendo vai funcionar desse jeito. Se você tem um ambiente no estômago em que tem suco gástrico e se tem suco gástrico vai ter muito HCl. Quando ionizar, vai formar H+ e Cl-. Pronto. O H+ é o que determina o pH. Então, no suco gástrico vai ter muito, muito, muito H+. Muito H+. Então, do meu lado esquerdo, nós temos o HA, que é a forma não ionizada. No meu lado direito, eu tenho H+ e A-. O A-, dane-se, não me importa tanto, que seria o Cl-, né? O A- seria o Cl-. Mas aí, beleza, você tem H+. Então, o H+, no estômago, ele é muito alto. Muito alto. E aí, se ele é muito alto, o fármaco chega lá, ele é jogado no estômago e ele percebe que o H+, é muito alto, assim, é muito alto mesmo. Essa reação vai favorecer o quê? O aumento da produção de HA ou a diminuição da produção de HA? O aumento, né? O aumento. Então, fármacos ácidos fracos, eles vão ser melhor absorvidos em ambientes ácidos. Justamente porque quando o fármaco que é ácido, ele foi jogado no suco gástrico, a alta concentração de H+ vai favorecer a produção de HA. A HA é a forma não ionizada. E a forma não ionizada é que atravessa a membrana mais fácil. Pronto. E agora, com o negócio de base. Base é uma outra reação. Essa reação aqui, ó. Base é essa reação aqui. Cadê, porra? Ó, BH+ igual a B mais H+. Então vamos lá de novo.
Vou deixar aqui vocês ficarem olhando. Então, o BH+, olhem para a reação e para mim também. BH+, do lado esquerdo. Não, foi aqui no meu notebook. Então, BH+ do lado esquerdo e B mais H+ do lado direito. Então, beleza. Nessa situação, nós temos o quê? O fármaco ele é um ácido básico fraco e ele foi jogado lá para poder ser absorvido no intestino. E tem alta ou baixa concentração de H+? Baixa. Então, se ele tem baixa concentração de H+, então temos o BH+, que é a forma ionizada, e temos o B mais o H+. O H+, lá no intestino, ele está bem baixo. Ele cai. Então, ele faz isso aqui. Então, qual vai ser a tendência de você nessa reação de equilíbrio? O que vai acontecer? Ou você diminui o que está no lado esquerdo, como eu tinha falado para vocês, ou eu aumento de volta o que está do lado direito. Porque o H+ não está botando a reação para baixo, não está desequilibrando o negócio aqui. Qual é a solução? Ou eu diminuo o lado esquerdo, ou eu subo o lado direito. Uhum. O que acontece? Eu subo o lado direito. Então, isso favorece a produção dos compostos que está no B, no lado direito, que é o B. E o B é o quê? A forma não ionizada. A forma não ionizada é a que vai passar. Então, é isso que acontece. Ácidos fracos vão ser melhor absorvidos em ambientes ácidos. Bases fracas vão ser melhor absorvidos em ambientes básicos. Basicamente, toda essa explicação foi para vocês entenderem isso. Assim, de forma bem reduzido, o ácido ele vai procurar outro ácido e a base vai procurar outra base. E aí você só tem que ver o ambiente se ele é ideal. Por exemplo, no estômago, o ambiente ideal é que seja ácido. Então, se eu consumir um fármaco ácido, o ideal é que ele fique numa região ácida. E vice-versa. Se eu estiver no intestino, não foi o exemplo que tu deu, se eu estiver num ambiente básico, o ideal é que o fármaco seja básico. Todos os Exato. dois têm que ser ácido ou base fraca. Exato. Então, acho que isso aqui já falei. Aí tem a questão de que cada superfície absortiva tem o seu pH próprio, então pH da cavidade oral de 6,8 a 7,5, do estômago de 1,5 a 2, do duodeno de 5,6 a 8, no cólon de 7,9 a 8,5, enfim. E aí isso vai influenciar onde é que o fármaco vai ser melhor absorvido, como eu estava explicando para vocês. Então aqui, ó, fármacos que vão passar pelo trato gastrointestinal, eles têm que ter essa eles são básicos, né? Eles vão ser melhor absorvidos no intestino, então eles têm que ter essa cápsula que protege contra o suco gástrico, né? Eu já tinha falado para vocês, então eles não podem ser abertos, né? Já falei também. Bom, aqui é a questão, né? Distribuição de um fármaco entre sua forma ionizada e não ionizada depende do pH do ambiente e do pK do fármaco. Então, por exemplo, o fármaco nessa figura foi imaginado com um pKa de 6,5. Então, o fármaco tem um pKa de 6,5. Então, quando o pH é igual ao pKa, a concentração de forma não ionizada vai ser igual à concentração da forma ionizada, tanto para o ácido quanto para a base. Então, se você coloca um fármaco que ele está em pKa 6,5, lembrem, quanto menor o pKa, mais ácido ele é. Então, vamos lá. Quando o pH é menor do que o pKa, então, pKa é 6,5. As concentrações de forma ionizada e não ionizada vão ser iguais porque o pKa e o pH são iguais nesse caso.
mas aqui o pH é menor. Se o pH é menor, as formas protonadas elas vão predominar. Então, quais são as formas protonadas? O HA e o BH+. Por isso, mais uma explicação do que eu falei. Por que que um ácido fraco, né, um fármaco ácido fraco, ele vai ser melhor absorvido num ambiente ácido? Justamente porque o pH vai ser menor que o pKa. O pH sendo menor que o pKa, a concentração de forma não ionizada é predominante, que é a forma protonada. Se você coloca uma base fraca num ambiente gástrico, num ambiente de pH baixo, quem predomina é a forma BH+, que é a forma ionizada. Então não absorve, não chega na circulação e aí não tem efeito. E de forma contrária, a gente pode pensar também, um fármaco básico fraco, que ele for jogado no intestino, ele vai ser muito melhor absorvido do que num ambiente ácido. Por quê? Porque quando o pH é maior do que o pKa, as formas desprotonadas predominam. E aí, quais são as formas desprotonadas? O A- e o B. Qual é a forma ionizada, a não ionizada foi mal da base? O B. Então, num ambiente básico, vai predominar o B, que é a forma não ionizada da base, que é a forma que vai ser absorvida na membrana. Se você coloca uma base num ambiente ácido, ele predomina essa forma aqui que não vai ser absorvida. Todo mundo entendeu? É mais uma explicação para dizer aquela frase que eu falei. Fármacos ácidos fracos vão ser melhor absorvidos em ambientes ácidos, fármacos básicos fracos vão ser melhor absorvidos em ambientes básicos. Eu acho que entender essa reação em si é melhor para a aprendizagem de vocês? Muito. Mas, se não, eu acho que na prova, eu não acho que ele vai pedir a reação em si ou algo do tipo. É mais para vocês terem essa noção. Tá certo? Beleza, beleza. Tá ótimo, perfeito. É... Formas farmacêuticas é aquele negócio, né? Comprimido, cápsula, drágueas, granulados, enfim, as vantagens é que eles são mais estáveis, né? As semissólidas, como pomada, creme, gel, pasta, utilizado para uso tópico, né, local. E as líquidas são soluções, suspensões, xaropes, elixir, é mais interessante para crianças e idosos, né, que têm dificuldade de deglutição, por exemplo, enfim. Deve-se respeitar a forma farmacêutica de administrar a medicação conforme a bula. Então, se veio numa cápsula, tem que tomar com a cápsula, não é você quebrar e tomar o que está dentro. Enfim. O estado alimentar, que eu já tinha falado, então algumas medicações elas são melhor absorvidas com o estômago vazio, enquanto outras o alimento ajuda que ele seja melhor absorvido, né? Ah, então tá aí, alguns fármacos exigem o pH ácido para absorção, portanto, exigem o estômago vazio, né? Então, inibidor da bomba de prótons, né? Omeprazol, um cetoconazol, se não me engano, não sei se é um antimicrobiano. Alguns são melhores absorvidos junto com o alimento, supostamente por reduzir o efeito de primeira passagem. Então, um beta-bloqueador, sertralina, enfim. E outras situações, exemplos, né? Alguns os fármacos que têm absorção reduzida, né? Então, tem alguns antibióticos que, que vão ter absorção reduzida quando você toma junto com comida, então tem que evitar. O ácido acetilsalicílico, ibuprofeno, que é um ARNI, enfim. A questão da biodisponibilidade, eu vou ler aqui a definição para vocês, que é melhor do que só essa figura. Ó, é a taxa e a extensão com que um fármaco administrado alcança a circulação sistêmica. Então,
Se 100 miligramas de um fármaco são administrados por via oral e 70 miligramas desse fármaco são absorvidos inalteradamente, a sua biodisponibilidade é 70%. Então, é o que de fato vai ser absorvido daquilo que foi administrado. Isso é a biodisponibilidade. E o metabolismo de primeira passagem, ele reduz essa biodisponibilidade, como eu tinha falado há muito tempo, né? Tá aqui, ó. Biotransformação hepática de primeira passagem. Então, quando o fármaco é absorvido a partir do TGI, primeiro ele entra na circulação portal antes de entrar na circulação sistêmica. Se o fármaco é rapidamente biotransformado no fígado ou na parede intestinal durante sua passagem inicial, a quantidade de fármaco inalterado que tem acesso à circulação sistêmica diminui. Isso é denominado biotransformação de primeira passagem. Então, tipo, sei lá, são administrados 50 quantidades de fármaco e, na verdade, só são absorvidos 38. Então, 12 aí foi meio que perdido pela metabolização de primeira passagem. Outras coisas que influenciam a biodisponibilidade, né? A questão de instabilidade química, né? Então, alguns fármacos são instáveis no pH gástrico, outros são destruídos no TGI por enzimas digestivas. A solubilidade do fármaco, então, quanto mais solúvel em lipídios, ou seja, quanto mais lipossolúvel, melhor para atravessar membranas, quanto menos lipossolúvel, pior. E, basicamente, acho que é isso de importante de biodisponibilidade. E acabou. Essa foi uma das partes, né? Farmacocinética e absorção e tudo. Bom, acho que é mais isso mesmo. Da parte de. Vamos tentar acelerar um pouquinho. Distribuição. Acho que de distribuição. O que tinha falando de distribuição mesmo? Nada. Então pronto. Então, de distribuição, vocês só saibam que existe a fase de distribuição. Então, ela vai ser influenciada por algumas coisas, como o fluxo sanguíneo. Então, quanto maior o fluxo sanguíneo ali na região, né, vai facilitar a distribuição pelo corpo, né? Então, se você tem muita vascularização, né, muito fluxo sanguíneo passando ali naquela região, é mais fácil de você distribuir, né, do que uma região que tenha baixa vascularização, enfim. Então, é isso. Tem, por exemplo, quando você vai dar uma anestesia pro cara, né? E aí, se você tem uma região muito vascularizada, é mais fácil ele se recuperar do que você colocar numa região pouco vascularizada. Então, tanto o efeito de anestesia vai facilitar, quanto o efeito de recuperação. A ligação de proteínas plasmáticas e tecidos, como também já tinha falado, né? Então, tem proteínas plasmáticas que vão auxiliar na ligação com os fármacos, né? E isso vai aumentar o tempo de meia-vida. Esses fármacos podem ser levados para regiões de depósito, né? Como tecido adiposo, podem ser eliminados e também podem ir para os tecidos realizar suas ações. Lipofilicidade, ou a mesma coisa da lipossolubilidade, basicamente é igual, não vai influenciar tanto, porque eu já tinha explicado essa matéria. Aqui a estrutura dos capilares também como influencia, então um capilar de um fígado, por exemplo, que é fenestrado, ele possibilita a passagem mais fácil, né, de fármacos, diferente, por exemplo, de um capilar cerebral, né, com a barreira hematocefálica, em que você tem junções estreitas, então para o fármaco passar é muito difícil. E, de geral, de distribuição é isso, tanto que não é uma parte que ele está focando no material que ele deu de direcionamento. Pronto. A parte de depuração é depuração e
excreção. Pronto. Então, aqui nós temos uma situação. Vou só colocar essa parte de cinética de primeira ordem e de segunda ordem para vocês verem. Quando a gente vai começar com a biotransformação, antes de começar de fato, existem dois tipos de raciocínio, que são as cinéticas, primeira ordem e segunda ordem na biotransformação. O que vai ser essa cinética, né? Cinética é movimento, é velocidade. Então, é basicamente com que velocidade esse fármaco vai ser metabolizado. Então, em fármacos em que você tem uma dose baixa, né, em que você utiliza dose baixa, que você utiliza concentração baixa desse fármaco, por exemplo, eu vou usar aqui um exemplo aqui para ele. Será que tem alguma substância específica ele fala? Não, não fala. Um nome específico. Mas enfim, em fármacos em que você tem que utilizar a dose baixa, então ele vai influenciar com que a maioria dos fármacos, a concentração do plasma e a eliminação vai ser de primeira ordem, vai seguir esse início desse gráfico aqui. E o que esse início indica? Quanto maior a dose do fármaco, maior a velocidade de biotransformação. Então, fármacos que você utiliza dose pequena, quanto mais você aumenta o fármaco, ele vai aumentando a sua velocidade de biotransformação. Só que, a partir de um ponto, ele começa a ficar azul. Então, ele não vai mais seguir esse raciocínio. Alguns fármacos, aí está aqui o exemplo, ácido acetil salicílico, etanol, fenitoína, eles são utilizados com dosagens muito grandes. Esses fármacos com dosagens muito elevadas, ele meio que, como é que eu posso dizer, saturou o fígado já. O fígado já está saturado dele. Então, quanto mais você aumenta a dosagem dele, dane-se, não importa. A velocidade de biotransformação não vai mudar. Ó, ela fica basicamente constante. Então, em fármacos de cinética de primeira ordem, eles vão seguir esse raciocínio aqui. São fármacos que são administrados normalmente em doses baixas e, à medida que aumenta a concentração deles, aumenta a sua dosagem, vai aumentar também a velocidade de biotransformação. Beleza. Em fármacos que você utiliza dosagem muito alta, aí você tem um funcionamento de cinética de ordem zero. A cinética de ordem zero, você tem uma situação em que vai se manter constante ali a velocidade. Então você pode aumentar o que for, a velocidade continua sendo a mesma, porque você já saturou ali o fígado. Deu para entender, pessoal? Sim. Uhum. Então pronto. Aqui fala, né? Logo que o fármaco entra no organismo, começa o processo de eliminação. Três principais são biotransformação hepática, eliminação biliar e eliminação urinária. Juntos, esse processo de eliminação diminui exponencialmente a concentração no plasma. A maioria dos fármacos é eliminada de acordo com a cinética de primeira ordem, que é o que eu falei, né? A maioria vai ter que usar uma dosagem mais baixa, quanto maior a dosagem, maior a velocidade. A depuração, que é o chamado clearance, estima a quantidade de fármaco depurado do organismo por unidade de tempo. Clearance total é uma estimativa composta que reflete todos os mecanismos de eliminação do fármaco. Então, é exatamente o que eu já tinha falado para vocês. Pronto, que é fundamental. Reações de biotransformação. Os rins não conseguem eliminar os fármacos lipofílicos de modo eficiente. Pronto, isso é fundamental. As situações de metabolização, elas sempre objetivam, sempre, tornar mais polar a substância, ou seja, mais hidrofílico. Então, agora vai ser o pensamento oposto ao de absorção. Quando você fala de absorção, é quanto mais lipossolúvel, lipofílico ou apolar, são meio que sinônimos, melhor. Agora, para eliminação, para excreção,
aí é quanto mais hidrossolúvel ou hidrofílico ou polar, melhor. Então, os fármacos lipossolúveis são primeiramente biotransformados no fígado em substâncias mais polares, hidrofílicas, usando dois grupos gerais de reações denominadas fase 1 e fase 2. Então, aqui nós temos um fármaco lipofílico, ele passa pela fase 1. A fase 1 você vai ter ou ativação ou desativação, né, daquele fármaco. O mais normal é que seja inativado, mas ele pode se ativar também. Que reações vão estar presentes na fase 1 de metabolização? Oxidação, redução, hidrólise, enfim. São esses tipos aqui. Esses são os três tipos, basicamente, né, os principais de reações presentes na fase 1 da metabolização hepática. Alguns fármacos, eles podem ir direto para a fase 2, então eles não passam, por exemplo, a fase 1, ou eles podem seguir o caminho normal, né? Fase 1 e depois fase 2. O que acontece na fase 2? Vai ter a conjugação. Então, a conjugação, você vai conjugar aquele fármaco com, sei lá, compostos como glicuronídeos, né? É um exemplo. Então, ambos têm o objetivo de tornar mais hidrossolúvel. Na fase 1, normalmente você tem mais inativação do que ativação, mas pode se ativar também. Você tem a oxidação, a redução e hidrólise como componente dessa fase. Na fase 2 é processos, né, de conjugação. E aí o fármaco conjugado geralmente é inativo e aí depois ele vai ser eliminado na urina, né, pelos rins. Então, biotransformação de fármacos de fase 1. Reações de fase 1 convertem fármacos lipofílicos em moléculas mais polares, como eu já falei, introduzindo ou desmascarando um grupo funcional polar, como OH ou NH2. Então, você adiciona esses compostos aqui, que são hidrofílicos, né, como uma hidroxila ou uma amina. Reações de fase 1, em geral, envolvem redução, oxidação e hidrólise, como eu falei para vocês. Pode aumentar ou diminuir a atividade farmacológica ou ainda não ter efeito sobre ela. Como eu falei, alguns podem ser ativados, pode permanecer inalterado ou pode ser inativado. O mais normal é ser inativado. Aqui nós temos as reações da CYPs, né, que são citocromo P450. Basicamente aqui na fase 1, né, fase 1 de biotransformação. CYPs ou reações. Qual é o nome Deus? Acho que é. Reações microsomais. Isso. Pode ser que na prova tenha esse nome aqui. São as enzimas microsomais. Então, se falar reações microsomais ou enzimas microsomais hepáticas, enzimas de oxidase microsomal, enfim, tudo isso aí basicamente é meio que basicamente um sinônimo para citocromo P450. É basicamente a mesma coisa. E aí, beleza. Biotransformação de fármacos são catalisadas pelo sistema citocromo P450. Já falei que envolve redução, oxidação e hidrólise. E aí, da onde vem o nome, né? Que não importa. E aí, nós temos alguns muito importantes, né? O CYP2C19, o CYP3A4, é muito falado também. O CYP2D6, eu acho que esses três são bem importantes. Se vocês quiserem dar exemplos, né? CYP2C19, CYP3A4, CYP2C6, CYP2D6, acho que são bem comuns.
As enzimas têm a capacidade de modificar um grande número de substratos estruturalmente distintos. Um fármaco individual pode ser substrato para mais de uma isoenzima. Aí tem as quatro principais, né? CYP3A4, CYP2D6, CYP2C. Ítalo, tá me ouvindo? Hello?